Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, no jornal Correio Brasiliense, de 19 de maio, houve a divulgação do que aconteceu na CPI com relação ao ex-líder do governo, Vacarezza. Vacarezza foi pego de surpresa pelo SBT, passando o SMS para Cabral. Diz Vacarezza: a relação com o PMDB vai azedar na CPI, mas não se preocupe, você é nosso e nós somos teu. Eu imaginei que após essa declaração, que Vacarezza fosse afastado imediatamente da CPI e talvez até um processo no Conselho de Ética da Câmara. Ninguém mais comentou sobre isso, morreu o assunto. Agora, na Veja dessa semana, senhor presidente, aí começa a entender o que significa você é meu, você é seu. Está aqui, presidente Lula, senhor presidente. Olha o que está acontecendo nesse país. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal não vá reagir com relação a isso. Disse aqui o ministro Gilmar Mendes: fiquei perplexo com o comportamento e as insinuações despropositadas do presidente Lula. Lula fala sobre os demais ministros com relação a Dias Toffoli. Ele tem de participar do julgamento, porque até então Dias Toffoli ainda está hesitando se vai participar ou não. Já deveria, imagino eu, se declarado impedido, já que foi defensor de José Dirceu, foi advogado do PT por 2 eleições, e será que vai julgar o mensalão conforme determinou o ex-presidente Lula? A ministra Carmen Lúcia diz o presidente Lula: vou falar com o Pertence para cuidar dela, porque o ex-ministro Pertence é que a teria indicado. Ricardo Lewandowski, ele só iria apresentar o relatório no segundo semestre, mas está sofrendo muita pressão. E depois, senhor presidente, vem aqui o ministro Aires Brito, presidente do Supremo. Confesso que depois que conversei com Gilmar, acendeu a luz amarela, mas eu mesmo tratei de apagá-la. Senhor presidente, o que está acontecendo nesse país é uma coisa que não dá para entender. Eu tenho horas que eu desanimo, fico preocupado. Será que continuo mesmo na vida pública, diante de tantos escândalos, de tanta corrupção, de tanta falcatrua? E agora, a Veja traz um episódio triste para esse país, com a interferência totalmente indevida do ex-presidente. Diz a Veja: já teria sido indecoroso simplesmente por sugerir a um ministro supremo o adiamento de julgamento do interesse do seu partido. Já seria por si só uma coisa gravíssima. Mas foi além disso. Foi além disso, o ex-presidente cruzaria a fina linha que divide um encontro desse tipo entre uma conversa aceitável e um evidente constrangimento. Afirmar que detém o controle político da CPI. Senhor presidente, o ex-presidente Lula afirmou para o ministro Gilmar Mendes que tem o controle da CPI. E parece que tem mesmo. Tanto parece que o próprio ex-líder do governo agora dá para entender por que ele passou a mensagem para o governador Cabral. Não se preocupe não, você é nosso e nós somos teu, diz o ex-líder dessa casa do governo. Agora dá para entender o que está aqui na revista Veja. O presidente Lula tem o controle da CPI, por isso é que não se admite abrir o sigilo da Delta a nível nacional, querem apenas o Centro-Oeste.
porque se abrirem o sigilo da Delta Nacional, como de fato acho que vão abrir, porque não se admite blindar a Delta Nacional, já que é o maior fornecedor do governo federal. Então, nós esperamos, eu acho que o povo brasileiro deverá estar acompanhando passo a passo, a partir de amanhã, a reunião da CPI, para ver se a CPI de fato vai pedir a abertura total das contas da Delta a nível nacional. Aí eu quero ver se realmente existe o controle dessa CPI, como está sendo afirmado pela revista Veja. E o mais grave, senhor presidente, o ex-presidente ameaça o ministro. Quando ele diz que tem o controle da CPI, ele disse isso para ameaçar o ministro Supremo. Perguntou como é que foi a viagem de Gilmar a Berlim. Uma indireta para o ministro, para constrangê-lo. E o ministro deu a resposta ao presidente, dizendo: vai fundo na CPI. E é isso que o povo brasileiro espera, que essa CPI, a partir de amanhã, de fato, dê um novo encaminhamento, que abra as contas da Delta a nível nacional, que convoque aqui todos os seus governadores, todos que foram citados, independente da questão partidária. Não vamos blindar ninguém, vamos abrir, de fato, porque lá na Delta é que foi feitas as doações de campanha, é nas empresas que receberam as transferências da Delta, é que nós vamos encontrar para onde foram parar esses recursos. E aí, de fato, eu tenho certeza que o ex-presidente vai ficar arrependido de ter incentivado a abertura dessa CPI. Agora, dizer que tem o controle da CPI, e eu fico imaginando como vai se comportar a base de governo a partir de amanhã. Eu espero, senhor presidente, que todos os deputados dessa casa, também os senadores, que acompanhem de perto, que não abra mão de colocar uma CPI transparente e que não acabe em pizza. O presidente Lula, ex-presidente Lula, ainda fez uma confidência. José Dirceu está desesperado, mas tem que estar mesmo, porque a questão do mensalão existiu mesmo, não é conversa, não é nenhuma maracutaia, não é nenhuma invenção. Mensalão existiu e a partir agora, ainda desse semestre, e eu acredito até que o Supremo deverá, em função dessas declarações, até mesmo antecipar esse julgamento, que já está pronto, já está preparado, já está maduro para ser julgado. E aí nós vamos de fato conhecer o que aconteceu aqui naquela época do mensalão. Não sei se as pessoas lembram, ainda com relação à CPI, mas Valdomiro Diniz estava também naquela operação do Cachoeira, foi pego flagrado em termos de doação de campanha, e um dos mentores do mensalão, não tenha dúvida, chama-se José Dirceu e Valdomiro Diniz, e que eram muito amigos, inclusive. Então eu não poderia, senhor presidente, depois de uma reportagem como essa, com a confirmação do ministro com relação ao conteúdo dela, confirmando aquilo que o ex-presidente Lula disse, eu não poderia deixar de me manifestar com relação a este assunto tão grave para o nosso país, para a nossa democracia. Eu espero, então, que os nossos representantes na CPI possam, de fato, colocar transparente todas essas ações para que essa CPI possa esclarecer à população o que aconteceu nesses últimos anos sob o comando de Cachoeira.